palavra já começa dizendo para a gente não se afligir, não se preocupar, não se inquietar. A palavra de Deus nos dá uma garantia, e uma garantia maravilhosa. Deus vem nos ensinar, neste momento, a entregar para Ele tudo. Este caminho, você pode estar talvez em casa, dizendo, para a irmã às vezes é fácil dizer isso, que talvez ela não tenha um emprego, não perdeu, mas eu quero dizer para você que eu também tenho que aprender a administrar a minha vida dentro da vontade do Senhor. E esta palavra tem uma chave muito especial para a restauração das nossas finanças, que é este tema da agora. A restauração da área financeira, ela inicia exatamente aqui, neste capítulo de Mateus capítulo 6, aonde o Senhor vem nos ensinar como entregar tudo nas mãos de quem pode resolver tudo. Irmã, mas eu não sei nem como fazer isso. Está tudo tão difícil. Falar em situação financeira hoje talvez seja o caminho mais complexo, porque até mesmo às vezes o dinheiro que tem de economia, às vezes tem que gastar numa doença, ou talvez em outra situação que surge. Mas Deus está dando um tempo maravilhoso para nós. Primeiro, está nos ensinando a viver da providência dEle. Está nos ensinando que pode até faltar, de repente, o necessário na nossa casa. Mas Ele nos ensina desde o Antigo Testamento, através de um grande profeta que se chama Elias, um homem movido pelo Espírito Santo, um homem que é íntimo de Deus, ao ponto de obedecer cegamente as ordens do Senhor, as leis do Senhor, e não tem medo de ir até a casa daquela viúva. E quando ele chega lá, que ele pede o pão, e aquela viúva olha para ele e diz: meu senhor, eu só tenho farinha e azeite para fazer o último pão, para que eu e meu filho possa comer e depois morrer. Então, Deus, na sua bondade infinita, usa da autoridade desse profeta para dizer para aquela viúva: vai e faça o pão, e primeiro traga para mim. Meus amados, o profeta está querendo ensinar para aquela senhora que tem um Deus da providência, que tem um Deus que ama seus filhos com predileção, um Deus que ensina seus filhos a vencer suas dificuldades com o joelho no chão, com a vida de oração. E esta viúva, ela nos ensina muito. Ela não conhecia Elias, ela não sabia nada quem é aquele homem, e ela também era uma mulher íntima de Deus, e ela se rende àquela obediência. Deus faz um milagre, porque aquela mulher teve fé, porque aquela mulher acreditou que o Deus que está aqui diante dos nossos olhos, Ele é o pão da vida, Ele é o Deus do socorro, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de prodígio. Talvez nesse tempo agora seja o tempo de maior treinamento, de ensinar a cada um de nós a depender de Deus 100%.
Porque até o emprego que talvez a gente está hoje, não é segurança para nós. Meus amados, Elias é o homem do fogo, porque ele é o homem de intimidade com Deus. Eu tenho percebido que para as pessoas crescerem financeiramente, elas precisam primeiro entrar nesta palavra de Mateus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua história. A palavra de Deus já diz: sem mim não podeis fazer nada. A palavra de Salmo 90 diz: aquele que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando nós obedecemos às leis de Deus, já diz Deuteronômio capítulo 28, a obediência à palavra de Deus, a obediência às leis de Deus, ela faz com que tudo na nossa vida prospere. Mas a desobediência também faz com que todos os tipos de maldição seja atraído para as nossas finanças e para a nossa vida também, na saúde e na vida espiritual. Eu sei que Satanás, o inimigo de Deus, tem tentado colocar medo, insegurança nas nossas vidas. Mas de onde vem a nossa coragem? Ela já está dentro de nós, pelo poder do nosso batismo. E ela cresce pela força da oração. Elias é um homem de oração. Elias é movido por Deus o tempo inteiro. Tanto é que diante dos Baals, diante de Jezabel, uma mulher muito ruim, esposa de Acabe, aonde faz muito mal para aquele povo. Mas esta mulher, ela desafia o profeta de Deus. Mas o profeta de Deus não deixa se intimidar, porque ele é o escolhido de Deus, ele é ungido do Senhor. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, filho, você é ungido de Deus, marcado pelo sangue precioso do Cordeiro Divino, marcado pelas mãos poderosas de Deus, através do sacerdote, no dia do teu batismo. Você é a fonte inesgotável de bênção. Você é o poço que brota água da vida, sem cessar. Por isso, não deixe o demônio roubar a beleza de quem você é. Você é filho de Deus, batizado para ser profeta, ungido do Senhor. Então não diga, eu não vou conseguir. Não diga para você a mentira do demônio, que você é burro, que você não é inteligente, que você nasceu para perder, porque na tua vida nada dá certo. Não proclame a maldição. Seja como Elias, diante dos Baals, ele topou o desafio. Ele permitiu que Acabe, que Jezabel convocasse todos aqueles homens e mulheres que não eram os profetas do Senhor, mas os profetas de Baal. E eles gritavam para os deuses deles, horas. Elias ficava assistindo, porque Elias sabia que eles podiam gritar à vontade. Indo Elias desafia eles, grite mais alto. Pode ser que eles estejam dormindo ou ocupados com alguma outra coisa, e eles gritam numa histeria só.
mas o fogo não desce. E depois, Elias, este homem de Deus, ele invoca o Senhor e o fogo desce, queima aquele lugar. Eu quero dizer para você que você é esse ungido de Deus, que você tem este poder de invocar o Deus de milagre dentro da tua empresa, dentro do teu trabalho, dentro da tua casa. Um dia eu encontrei um empresário muito desanimado com a vida, e ele disse para mim: irmã, eu não sei o que fazer. Mesmo que eu vender todos os meus bens, eu não consigo pagar minhas contas. Eu sentei com ele, olhei nos olhos dele, eu disse para ele o seguinte: quando nós não temos mais nada a fazer, Deus tem tudo para realizar. Dá nas mãos de quem pode resolver o teu problema. Mas irmã, é muita conta, é muita coisa. Ele tinha uma empresa que ele alugava um espaço. Ele não tinha condições de pagar os funcionários, que eram só 50. Eu olhei para ele e disse assim: Deus tem poder de fazer tudo, mas deixa Ele fazer. Primeira coisa que você precisa é colocar Deus em primeiro lugar. Como diz a palavra, e tudo virá por acréscimo. A grande problemática nossa é que nós queremos colocar o salário em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, as coisas materiais em primeiro lugar, e por isso é uma frustração. Santo Agostinho dizia: coloca Deus em primeiro lugar e tudo estará no seu devido lugar. Então, meus amados, naquela hora, Deus me deu um entendimento, uma ciência do céu. Eu disse: ser empresário não é uma missão fácil. Ser empresário é assumir também uma cruz, para poder dar a Páscoa aos seus funcionários. Você precisa, de alguma forma, então, sofrer, passar pela via, pelo cadinho da provação. Mas você não vai conseguir isso, meu filho, sem Eucaristia. Sem Jesus, não tem como aguentar as provações. Então naquela hora eu disse para ele: vai fazer uma boa confissão e busca a força maior, comungue Jesus, mas não só no domingo, diariamente. Vai à missa todo dia, e na hora que o padre estender as mãos para consagrar, ali há o mistério da fé, ali há um milagre diante dos nossos olhos. Ali você pode restaurar plenamente a tua empresa. Coloca todos os teus funcionários dentro do cálice do sangue de Jesus e coloque a tua vida. Ele olhou para mim meio assustado, mas eu disse: eu estou disposta a te ajudar junto com Jesus. Você está disposto a obedecer e seguir o caminho? Eu estava sendo uma profeta naquela hora na vida daquele empresário, assim como Elias estava sendo um profeta na vida daquela viúva. A gente precisa muito buscar ajuda nas pessoas que vivem uma intimidade profunda com Deus. E ele topou o desafio, ele obedeceu. A obediência também é uma chave para abrir as portas do céu. Foi com ela que Jesus nos deu o paraíso e nos dá a sua presença. Então, aquele empresário começou a ir à missa todos os dias, sem faltar nenhum dia. E eu disse para ele: você vai de manhã,
Você vai acordar mais cedo, porque você precisa entrar na tua empresa com Ele, o Senhor. Ele é a verdadeira esperança das nossas vidas. Gente, na obediência daquele empresário, ele não precisou vender nenhum bem que ele tinha, nenhum. Milagrosamente, a providência do dinheiro ia chegando. Ele foi pagando todas as contas dele. Um dia, ele me chamou e disse assim: você vai conhecer o lugar que Deus preparou. Agora eu não preciso nem pagar aluguel mais. Nós compramos um terreno. Nós iremos construir essa empresa. E eu andando naquele terreno, com um monte de medalhas milagrosas, vocês sabem da minha fé que eu tenho nas medalhas milagrosas, e jogando naquele lugar, e eu dizendo para a Mãe Santíssima, que cada pessoa que trabalhar aqui, seja protegida de todos os males, que a senhora mãe, que é advogada, que é a mãe, junto com seu filho Jesus, que as pessoas que entrar aqui para trabalhar, elas possam ter prosperidade também, elas possam ter um dinheiro abençoado. Eu lanço esta bênção de Deus sobre a vida dessas pessoas. Eu, como batizada, ungida do Senhor, mulher íntima da Eucaristia, eu professo e proclamo em nome da Santíssima Trindade que este lugar vai ser um lugar de bênção. Em pouco tempo aquela empresa estava construída, e uma empresa que tinha 50 pessoas trabalhando, agora tinha mais de 300 pessoas naquele local. Sabe por quê? Porque aquele empresário entendeu que primeiro ele precisava colocar o maior administrador para poder administrar aquela empresa, o maior provedor para poder prover as necessidades daquele lugar. Talvez você possa dizer assim: este é um caso. Sim, este é um caso. Mas como este caso, eu tenho centenas de outros testemunhos de pessoas que aprenderam, primeiro, a rezar com o desemprego, a rezar com a dor, com as lágrimas de ser mandado embora, a rezar até mesmo no tempo que estava tendo muito dinheiro para poder administrar bem com aquele dinheiro as suas finanças, para no tempo mais difícil não vir a faltar nada. Quero dizer para vocês, meus amados, que a carta de Provérbios nos ensina a também economizar, a também se preparar para os dias, que talvez sejam dias mais difíceis, talvez sejam dias de invernos mais rigorosos. Deus está hoje nos ensinando a administrar a nossa casa, a nossa cozinha, a nossa despensa. Quem para rezar pela sua despensa? Quem para agradecer a Deus por aquilo que Ele proveu, sem reclamação? Pessoas que vivem reclamando, lamuriando, são pessoas que vai atraindo a maldição. A gente precisa aprender a louvar, a agradecer a Deus por aquilo que temos,
Eu me lembro ainda no tempo de faculdade, eu vivi uma experiência muito profunda do amor de Deus. Eu morava numa república com a minha irmã, com a minha afilhada e meu afilhado. E nós, pessoas que estudam fora, sabem muito bem. Ainda mais a gente que dependia dos pais. Não tinha dinheiro para comprar o necessário. Eu fui para a cozinha. Eu sempre fui uma pessoa de muita oração. E de rezar por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu gostaria de ter. De agradecer a Deus. Se eu tenho isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrei na cozinha. Eu não tinha fruta. Eu não tinha nada do que a gente desejava comer naquela hora. Mas eu tinha fubá, água, sal e óleo. Eu já era uma pessoa de muita oração. Eu olhei para aquele fubá, para aquele óleo, para aquele sal. Eu nunca me esqueço. E eu falei para o Senhor: eu quero te agradecer, porque eu tenho o necessário para fazer uma polenta. E polenta sustenta. Eu tenho o necessário. Não me faltou o necessário. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. O Senhor cuida dos detalhes da minha vida. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo inteiro. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor está fazendo nesta casa maravilhas, maravilhas. Muito obrigado. E naquela hora, meus amados, eu fiz a polenta. Que polenta deliciosa. Que polenta gostosa. Deus não me deixou faltar o necessário. Então, é no louvor, é na gratidão, que vamos atraindo a providência do céu na nossa área material. Nesse dia, nós ficamos felizes porque não faltou necessário. Quando foi no dia seguinte, logo cedo, chega um carro, e hoje ela é minha madrinha, mas naquela época ela nem me conhecia direito. Chega esse carro e ela disse assim: ontem você pregou no grupo de oração. Enquanto você pregava, em nenhum momento você disse que não tinha nada na tua casa de comida. Mas na hora que você pregou, Deus falou comigo. Deus disse: vai no mercado cedo, faz uma compra e leva na casa dela. Mas compra tudo aquilo que você sabe que são coisas supérfluas, que ela nunca compraria. E ela fez uma compra imensa. Tinha de tudo. Todas as coisas supérfluas e mais caras do mercado. Quando aquele carro chegou e aquela compra foi entrando dentro de casa. Gente, talvez para vocês não é muito significativo isso. Mas para mim, Deus me ensinou muito naquela hora. Deus me ensinou a confiar, a não ter medo de me abandonar na totalidade nas suas mãos. Deus me ensinou que Ele vê a necessidade do justo. Deus me ensinou que Ele enxerga os detalhes da nossa vida, que não precisamos nos preocupar com nada do que é material. Ele sabe, Ele é um Senhor 100%
das nossas vidas. Eu quero dizer para vocês, filho, como é bom depender de quem sabe resolver. Como é bom dar nas mãos daquele que é o dono da nossa alma. Não vede as aves, não vede os animais, pois eles nem precisam pedir, e eu cuido de todos eles. Imagina você que é o meu filho amado. Por isso a palavra vem me ensinar a ser ousada. A palavra vem me ensinar a colocar Deus em primeiro lugar. De que forma que eu vou restaurar todas as minhas finanças? Primeiro, eu preciso restaurar o meu coração. Em primeiro lugar, eu preciso restaurar a minha amizade, a minha aliança com Deus. Qual é a brecha, filho? Qual é a brecha que você abriu para poder se afastar do Senhor? Qual é a brecha? Volte para Ele de todo o teu coração. Volte para Ele. Deus quer te dar muito mais do que você talvez está pedindo agora. Talvez você está em casa aí com medo. Renuncia. Diga para o Espírito Santo: eu quero o teu espírito de coragem. Coragem para dizer não para o pecado. Coragem para parar de reclamar e louvar mais. Coragem para dizer para o meu Deus que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não quero, como diz a palavra de Provérbios, capítulo 30, Senhor, eu não quero nem pobreza, nem riqueza, para que pobre eu não venha roubar, para que rico eu não venha te esquecer. Eu quero o que me é necessário para poder viver cada dia sem nunca tirar os olhos do Senhor. Se hoje podemos trabalhar com tanta inteligência, da onde vem? Vem de Deus. As minhas habilidades vêm do Senhor, o Rei, o Deus único e verdadeiro. Reconhecer este senhorio de Deus é realmente reconhecer que Ele pode te dar além do que você talvez está pedindo para Ele neste momento. Coloque Deus em primeiro lugar, filho. Tudo virá por acréscimo. E você que está hoje lutando pela tua área financeira, lute junto com Nossa Senhora. Eu tenho um testemunho de um outro casal que a empresa dele estava com muita dificuldade. Você sabe que o sacramento do matrimônio tem muito poder, muita autoridade. Então este casal disse o seguinte: vamos rezar todo dia, percorrendo dentro da empresa, vamos rezar um terço. Não era nem um rosário, um terço. Vamos dar nas mãos de Nossa Senhora a nossa empresa. A gente já não sabe mais o que fazer, mas quem precisa entrar aqui e conduzir tudo, esta mulher cheia de sabedoria, esta mãe que nunca abandonou seus filhos, todos os dias, com fidelidade. Aquele casal andou naquela empresa todos os dias, rezando um terço. Sabe o que aconteceu?
cada dia, aquela empresa ficava mais organizada. Vieram todos os tempos difíceis, mas aquela empresa, cada dia, ia tendo mais prosperidade. E até hoje é assim. Sabe por quê? Porque aquele casal deu nas mãos de quem sabe resolver. Às vezes nós perdemos muito tempo querendo descobrir como pagar essa dívida, como pagar essas contas. Invista tempo comungando do corpo e do sangue do Senhor. Invista tempo rezando o Santo Rosário. Invista tempo pedindo a intercessão de São José. Invista tempo na oração. E assim como Elias, assim como os profetas, os mártires, nós não vamos ser surpreendidos a cada minuto com a providência do céu. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Nenhuma coisa é impossível. Apresenta para Jesus as tuas contas. Apresenta para Jesus as tuas dívidas. Apresenta para Jesus os teus medos. Não tenha medo de dizer para Ele: Jesus, o Senhor pode tudo. Eu estou precisando disso. Vem me socorrer. Tudo que eu quero, Jesus, é um emprego. Tudo que eu quero, Jesus, é a tua bênção.